Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Eu quero me preparar, nós vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Enquanto o mundo caminha pra destruição, eu caminho pra luz do amor do Senhor. Cada passo que eu der, não me desviarei, firme estarei, segurando em tuas mãos. Breve a luz da aurora irá brilhar, que a escuridão da noite irá findar. Me ajuda, Senhor, quando na provação, firme em permanecer, em tuas verdades me envolver, e só contigo, Senhor, tenho futuro e salvação. Tenho razão para eu viver no esconderijo do teu coração. Quero achar o abraço apertado, o perdão, o teu perdão para eu viver na esperança desse amor. Contar pro mundo quem és tu, Senhor. Quando vier outra vez, com poder, honra e glórias, nas nuvens do céu, quero ver, meu Senhor, teu olhar de amor e poder te abraçar de verdade, desfrutar toda a eternidade.
contigo, meu Senhor. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. A vida se resume só no amor de Deus. Vem, irmão, não há tempo a perder. O mundo só oferece guerra e dor. É Jesus, rocha firme, porque teremos provações, mas dele vamos vencer. Vamos vencer, vamos vencer. Vencer na esperança desse amor. O som de uma voz comparado a um trovão, um mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado a um trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceite o meu grande louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me abraçar.
Aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Amém. Shalom, amados irmãos. Shalom, pastora. Então, vamos continuar a louvar ao Senhor. Vamos sim. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Tu cuidas de nós. Cada tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tens direção, eu preciso tomar uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas cuida de mim. Eu amo a tua casa. Sozinho, estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não vejo. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus cuida de mim. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Estávamos a fazer um pouquinho de tempo para entrar mais irmãos. Amém. Já estamos alguns na sala, já quer outro irmão. Então vamos começar a nossa reunião. Amém. Estamos no Ministério de Arrependimento e Santidade, somos membros do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, mas nós também temos o nosso ministério aqui em Portugal e temos pastores também a dirigir este ministério e já somos alguns irmãos também, amém, agregados neste ministério aqui em Portugal. E então nós estamos a fazer estas reuniões
São reuniões onde nós nos congregamos como se fosse numa igreja, não é? O Senhor também está connosco, o Espírito Santo. Estamos na sala e na plataforma do Zoom, mas é a nossa igreja, de uma vez que existe o vírus, não é? Que está aí a atacar pelo mundo inteiro. Então os santos profetas, foi quem trouxe este ministério internacional, eles pedem para nós agora não termos as igrejas abertas, para não sermos contagiados e contaminados com o vírus, não é? Além do Senhor nos proteger, mas a nossa igreja agora é online, amém? Nós sabemos isto, mas temos pessoas no YouTube e nas redes sociais que provavelmente não têm conhecimento, não é, desta situação, por isso eu estou a referir tudo o que nós estamos a fazer neste ministério, que é este ministério, porque nós estamos aqui nestas plataformas. Então vamos começar a nossa reunião, vamos entregar a nossa reunião nas mãos do Senhor, porque Ele é que dirige tudo. Nossa igreja não é feita por homens, é feita pelo Espírito Santo, Ele é que decide. Tudo o que Ele planear será feito através da forma como Ele vai ensinando e vai ministrando na vida do homem, não é? Para que realmente o ministério seja feito consoante a vontade dEle, não é? Nós somos inspirados pela inspiração do Senhor, pela inspiração divina do Espírito Santo, e o Senhor reina no nosso ministério. Amém? Amém. Aleluia. Então eu vou pedir ao pastor Nelson Augusto, que nos abra a nossa reunião, entregue a reunião nas mãos do Senhor e que realmente seja dirigido tudo consoante a vontade dEle e por Ele. Amém? Amém. Amém. Obrigada. Santo é o Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Santo é o Senhor. Oremos em nome do poderoso Senhor Jesus Cristo. Santo é o Senhor nosso Deus. Glorioso, eterno Deus e Pai, Aleluia. soberano, Criador dos céus e da terra. Glória ao teu nome, Jesus. Graças te demos nesta noite pela vida, pelo dom de vida que nos permites gozar e estar até este exato momento, Senhor. Santo Deus. Pai, peço perdão pelos meus pecados, Senhor, e pelos pecados dos meus irmãos. Senhor Jeová, o Senhor é o único que merece a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação é somente para ti. Deus de amor, Deus de zelo, Deus de justiça, o Deus Altíssimo, Pai de nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nesta hora, Senhor, nesta noite, neste dia que se chama hoje, diante de ti e dos teus santos anjos, Senhor, viemos nos apresentar para adorar-te, Senhor. Adorar-te em louvor, adorar-te em palavra, adorar-te com a nossa presença, Senhor, porque reconhecemos que somos tuas criaturas e que a nossa vida é graças a ti. Neste momento, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha manter a tua presença neste lugar, com o teu Espírito encabeçando esta reunião, do princípio até o final, Senhor. Consagramos tudo nas tuas benditas e poderosas mãos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o princípio desta reunião até o fim desta reunião, Senhor, coloco nas tuas benditas mãos. Que o teu Espírito possa nos conduzir, nos colocar no mesmo patamar, em harmonia e em espírito. Muito obrigado, te agradecemos, Senhor. Pai, esteja conosco do princípio ao fim. No final, não faltaremos de te agradecer. No poderoso nome eterno do Senhor Jesus, e dada a abertura deste programa. Amém. Amém. Obrigado, pastor Nelson. Muito obrigada. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião. Eu vou começar por falar de que nós somos criaturas de Deus, não é? Feitas pela mão de Deus.
assim como ele fez Adão e Eva, não é? Com as suas mãos. Nós somos geração de Adão e Eva e sempre o Senhor Deus nos forma dentro do ventre das nossas mães, não é? Vindo do sêmen dos nossos pais, somos formados no ventre das nossas mães, mas eu não conheço mulher alguma que consiga fazer um osso, ou um rim, um coração, ou um olho, não é, mãe? Elas carregam nos ventres os seus filhos durante 9 meses, não é? Algumas não chegam lá, mas elas não fazem absolutamente nada. E desde a concepção até a criança nascer, a concebição até elas conceberem, até a criança nascer, a mãe não faz rigorosamente nada, mas a criança vai se formando, e quando nasce é um ser perfeito, não é? E quem faz essa criança dentro do ventre da mãe, se não é a mãe que forma o osso, o ouvido, todos os membros, não é? Todos os órgãos, alguém faz. E esse alguém nós sabemos que é o mesmo que fez Adão e Eva, que é o nosso Deus. E ele vai sempre assim fazendo o homem de geração em geração, até chegar à geração em que nós estamos e a geração vindoura que vem aí, os bebés que ainda agora nem nasceram, mas que já existem, que ele já está a formar. Então, todos nós fomos feitos por Deus, não é? E o homem tem prazer no homem, Deus tem prazer no homem quando faz um homem perfeito e realmente é a sua imagem e semelhança, conforme ele diz. Deus diz na sua palavra que o homem é feito à imagem e semelhança dele, não é? Mas o homem veio do pó, veio da carne, é carne, veio do pó, transformou-se em carne, mas o espírito que é de Deus, ele deu ao homem. Ele formou com as suas mãos, mas depois deu-lhe a vida, deu-lhe o espírito. Porque senão o homem era morto. Se o homem não tivesse espírito, era como se uma pessoa estivesse morta, não é? Quando sai o espírito, ela morre. Assim é o homem, se não fosse o Espírito de Deus. Mas vai haver uma altura em que Deus retira esse espírito dentro do homem. Não era para ser assim, não é? Porque nós sabemos que o homem só morre por causa do pecado. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem morre, o espírito sai de dentro do homem, precisamente porque o homem um dia pecou, falhou perante Deus e vai continuando falhando sempre. E enquanto não se arrepender, não é? A sua alma está condenada, porque anda em pecado perante Deus, não se arrepende, um dia vai ter que dar contas a Deus, quando realmente esse espírito que o Senhor soprou no homem, quando fez o homem, ele vai sair e depois vai se apresentar diante daquele que o deu, que é Deus. Então, conforme as obras do homem aqui nesta terra, consoante o Senhor vai atribuir a culpa ou não. Nós todos somos culpados, não é? Mas quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo no nosso coração, o Senhor Jesus, quando veio à terra, ele veio para cravar os nossos pecados na cruz. Agora todos aqueles que aceitarem esse sacrifício, eles vão andar com Deus, vão pedir perdão dos seus pecados, vão saber que o Senhor Jesus veio à terra para crucificar ali os seus pecados. Então eles pedem perdão ao Senhor, essas pessoas que se arrependem pedem perdão ao Senhor e o Senhor perdoa. Quando chegar a hora realmente da separação da alma do corpo, essa pessoa que aceitou o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo veio fazer em seu lugar, que andou na retidão, se arrependeu perante dele, quis fazer a vontade de Deus, dar nos caminhos dele, essa pessoa não terá a condenação no inferno, não é? Mas todo aquele que não proceder dessa forma será condenado ao inferno. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus, é o próprio Deus quem diz. Não é? Que todo aquele que não se arrepender, que não entregar a sua vida a Jesus, que não andar consoante os caminhos dele, que não proceder conforme as regras de Deus, que o seu fim será no inferno, depois desta vida. Quando o Senhor tirar realmente esse espírito que Ele deu ao homem para viver aqui neste mundo, quando ele sair desse homem, ele se vai encontrar com Deus e então aí o Senhor lhe dirá qual o seu caminho, qual o seu destino eternamente. Porque depois não há volta a dar.
Quem for para o céu vai viver uma vida feliz, eterna, junto com o Pai, junto com o Jesus Cristo, junto com todos os seres celestiais. Eternamente. Porque o espírito não morre. Quem morre é o homem. Quem morre é a carne. O espírito que Deus deu não morre. Porquê? Porque Deus não morre. E se o espírito veio de Deus, o espírito não pode morrer. Quando sair para o outro mundo, será eternamente. E se o homem for condenado ao inferno, será também eternamente. Deus diz que o fogo não se apaga, o bicho não morre, nem o fogo se apagará. E a pessoa ficará ali sempre, toda a vida, naquele tormento. Portanto, há que recapitular muito bem a vida em que nós vivemos até hoje e que estamos a viver, se na realidade é de acordo com a vontade de Deus. Jesus, quando veio à Terra, ele veio-nos ensinar. Por isso foi chamado mestre. Qual é a função do mestre? É ensinar, não é? Então, o Senhor Jesus veio ensinar. Por isso designaram como mestre. Mas se ele nos veio ensinar, e a sua palavra é esta, que é a Bíblia Sagrada, nós temos que saber o que é que ele ensinou. E a palavra dele, que é esta, a Bíblia Sagrada, nós temos que estudar. Nós temos que conhecer para realmente praticarmos nesta terra, ainda que estamos ainda dentro desta carne, nosso espírito, que ainda continua dentro desta carne, porque estamos vivos, porque o Senhor ainda não levou o nosso espírito dentro de nós. Então nós temos que saber o que está aqui escrito nesta palavra, que é a palavra de Deus. O que é que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? E temos que saber como? Aprendendo da palavra. Estudando a palavra. Porque ninguém pode conduzir na estrada, não é? Nós sabemos, sem primeiro saber as regras do trânsito. Sem primeiro saber as regras para poder, então, depois conduzir e realmente não ter problemas, não é? Não ter acidentes, não provocar acidentes a ninguém, nem a própria pessoa ter acidente algum. E sabemos que a lei cai em cima deles também. Se as pessoas vão para a estrada sem carta de condução, não é? A lei também cai em cima deles. É como nós. Se nós andarmos neste mundo, nesta autoestrada que nós vivemos e outros que vivem no caminho estreito, porque o Senhor diz que há dois caminhos, há a autoestrada, que é aquela que vai parar ao caminho largo, que Deus diz que lá pode-se fazer tudo, praticar tudo. Mas há o caminho estreito, onde nós não podemos praticar tudo aquilo que se pratica na autoestrada, não é? Nós sabemos que quando vamos numa estrada, por caminhos apertados, com curvas e contracurvas e trânsito de frente e tudo isso, não vamos tão à vontade como vamos na autoestrada. Temos que ter muito cuidado. E às vezes as estradas até não são assim tão boas como na autoestrada, não é? Então nós temos que ter muito cuidado pelo caminho que seguimos quando vamos numa estrada sem ser uma autoestrada. É precisamente como os caminhos do Senhor. Ele diz que há dois caminhos. Um é um caminho largo, mas ele diz que esse caminho vai ter a perdição, ao inferno, onde os portões são largos. Porquê? Porque muitos caminham por esse caminho. E como não há obstáculos, a pessoa vai de qualquer maneira. E anda distraída na autoestrada. Sendo que na estrada normal, não. Uma estrada nacional, uma estrada particular, a pessoa tem que ter muito cuidado com buracos, com curvas, com trânsito, não é? E nós, no caminho estreito, que foi o Senhor que nos disse que nós tínhamos que andar no caminho estreito para entrarmos na porta do céu. Então nós temos que ter também esse cuidado. E como eu referi anteriormente, que nós temos que ter conhecimento do código para vir para a estrada e saber como andar para não termos problemas, para não sermos multados, para não pagarmos multas ou até presos, porque podemos cometer um acidente, não tendo carta de condução, podemos até ser presos, não é? Porque pode ser um acidente mortal. E as pessoas, pronto, destroem a sua vida porque vieram para a estrada sem saber
como dirigir, não é? As pessoas que andam nesta terra, que vivem sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer os mandamentos da palavra, sem conhecer as regras, aquilo que o Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, nos veio ensinar, como é que podem viver neste caminho e não se partirem todos, e não terem acidentes, e não terem problemas? Depois dizem, mas o que é que eu fiz de mal para me acontecer isto, para me acontecer aquilo? A todo o tempo anda a conduzir sem regra. Porque anda a viver num mundo desregrado da palavra de Deus, dos conhecimentos de Deus. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não pode proteger essas pessoas que andam noutro caminho que não o dele. Porque ele protege aqueles que andam no caminho dele, que é o caminho estreito. Os que andam numa outra autoestrada, que não tem a ver com o caminho dele, ele não pode proteger essas pessoas. Então, as pessoas têm que ter uma regra e têm que saber o que é que Jesus ensinou. E uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensinou, nós vamos ver o que foi. Uma das, porque ele ensinou muitas coisas. Por isso é importante conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus, para conhecermos todas essas coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Para nós andarmos a bem e andarmos com uma regra, não é? De vida, mediante a vontade e a palavra de Deus, para, nesse caso, quando um dia partirmos deste corpo, podermos encontrar com Ele, e aí Ele nos dirá, então, que nós verdadeiramente vencemos, conhecemos a palavra, andamos com temor e tremor diante dele, praticamos realmente as regras, então agora podemos realmente entrar na porta do céu. Amém? E porque caminhamos no caminho estreito. Então vamos ler a palavra de Deus, que é em Mateus 17. Mateus 17. É 20 qualquer coisa, mas eu depois vou dizer. Então, o pastor Nelson pode ler, por favor, que eu tenho um pouco de dificuldade em ver. Doutora, Mateus 7 quanto? Portanto, é Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 17. Amém. 5, 17. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Amém? É isso mesmo? Sim. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Só o 17? Não vim a revogar, mas cumprir. Amém. É isso? É isso. Só o 17, pastor? Não, vamos ler até, eu já estive a verificar que eu tinha lido até o versículo 28, por favor. Amém. 18. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Até quanto, pastora? 20? Até o 27. 27, sim, até o 28. Até o 28. 21 agora. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás,
mas qualquer que matar será réu do juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a sua oferta. 25. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atenta numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Nelson. Obrigado. Então, aqui está referido exatamente aquilo que eu estava a falar, não é? Nós temos que conhecer a lei para podermos realmente obedecer nela e entrarmos no reino dos céus. Porque, como o pastor Nelson acabou de ler, aqui no versículo 19, que diz: qualquer, pois, que violar, qualquer, pois, né? Portanto, significa eu sou uma pessoa, não é? Qualquer outro irmão é uma pessoa. E qualquer pessoa é uma pessoa. Então isto significa que é todas as pessoas, qualquer, seja ela quem for. Seja pobre, seja rico, seja advogado, seja médico, seja aluno, seja professor, seja mendigo, seja prostituta, porque essas têm que se mesmo render ao Senhor e arrependerem-se dos seus atos, não é? Seja ladrão, seja quem for, não é? Esses todos têm que ouvir a palavra de Deus e têm que conhecer as regras de Deus e têm que saber que se não se arrependerem e praticarem a palavra de Deus e as regras de Deus e andar no caminho estreito, vão parar ao inferno. É lá o destino deles. Portanto, esses também se chamam um qualquer que não ouvir estas palavras, o destino deles é o inferno. Mas a palavra de Deus diz qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos, já nem está a falar nem a referir nesses tais que eu agora referenciei, não é? Quais estes pequenos mandamentos, que a seguir o Senhor dirá quais são. E assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Porque é um pequeno mandamento que a pessoa não está a cumprir. Ainda o Senhor lhe deu a graça de poder entrar, mas será chamado o menor no reino dos céus. Porque ele praticou, não é, os mandamentos do Senhor, mas falhou em alguns pequeninos mandamentos. Então ele será muito pequeno no reino dos céus. Porém, aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. E então, o que nós vamos querer ser quando entrarmos no céu? Vamos querer ser chamados de pequeninos ou de grandes? Então temos que nos esforçar aqui, não é? Para podermos ser chamados consoante nós queremos, porque eu sei qual é a vossa resposta. Todos querem ser chamados grande, não é? Então temos que nos arrepender e cumprir a lei do Senhor até nos mais pequenos
pecados que possam existir. Uma mentirinha. Não, não é uma mentirinha. Uma mentirinha é uma mentira. E a mentira, a palavra de Deus diz que o pai dela é Satanás. É Satanás. E se o diabo é o pai da mentira, quem a pratica? É filho dele. Então, seja pequena ou seja grande a mentira, é uma mentira. É uma mentira inofensiva. É uma mentira piedosa. Porque alguém perguntou, olha, achas que eu estou bonita, estou bem assim com esta roupa? E a pessoa não acha que a outra pessoa está bem. Mas diz, sim, está bem. Não, eu menti só para que ela não ficasse magoada comigo. Isto não há mentiras piedosas. Porque a palavra de Deus diz que todas elas são fabricadas pelo diabo. E o diabo jamais é piedoso. Não é? Ele é mau, ele é maligno. Dele não vem procedência alguma boa, mas tudo o que é mau vem dele. Então, se a mentira, a palavra de Deus diz que é fabricada por ele, que ele é o pai dela, então a mentira é má. E se nós praticarmos a mentira, nós somos vistos como maus feitores diante de Deus e filhos de Satanás, porque praticamos aquilo que o diabo fabricou, que é a mentira, então somos filhos dele, não somos filhos de Deus. Porque Deus não criou a mentira. Deus criou a verdade. Porque Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a verdade e a vida. Então, se nós andarmos na verdade, vamos ter vida. Porque estamos nele. E se Ele é a vida, vamos ter vida juntamente com Ele. Amém? E praticar uma pequenina mentira. Eu falo uma mentira, poderia aqui citar outro pecado qualquer. Amém? Mas praticar uma pequenina mentira já é andar no caminho largo, na autoestrada que vai dar aos portões do inferno. Não é andar naquele caminho apertado, não, eu não posso mentir, nem uma pequenininha mentira. Esse é o caminho apertado, é o caminho estreito, como o Senhor te fala, que nós temos que andar. Amém? Então, diz a palavra de Deus depois no versículo 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Nós sabemos, não é? Qualquer que matar nesta terra, ele vai ter que ser presente ao juiz e será réu diante do juiz, amém? Mas o nosso Deus é o nosso juiz. Ele é o juiz dos juízes. E todos nós vamos ter que nos apresentar diante do tribunal divino, que é o tribunal de Deus. E ele será o juiz de toda a humanidade. De todos aqueles que já morreram, nasceram e morreram há muitos séculos atrás, como até aos dias de hoje. Ele vai ser juiz de todos. Amém? Então, todos aqueles que praticarem a justiça, Deus vai lhe dar galardão. Mas todos aqueles que pecarem a iniquidade e o pecado, Deus vai condená-los. Porque Ele é o grande juiz e diante dele vamos ter todos que nos apresentar. Há quem diga que não há Deus. Pois diz a palavra de Deus que todo o joelho se dobrará. Todo o joelho se dobrará diante do Senhor um dia e terá que dizer que Ele é o Senhor Deus. Amém? Por isso, há um dia que esses que dizem que não há Deus vão ter que dizer Ele é o Senhor. Amém? Então, o versículo 22 diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão, qualquer sem motivo se encolarizar contra seu irmão, será réu de juiz. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, atenção, reparem bem neste versículo, reparem.
E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Amém? Quantas vezes é que nós dizemos durante o dia, ou pronto, quantas vezes nós falamos para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos irmãos? Graças a Deus eu já pedi muito a Deus que me ajudasse e graças a Deus que Deus já me ajuda há muito tempo e eu tirei esse nome da minha boca, porque às vezes com os meus colegas, não é, dizem assim, tu és louco, tu estás parvo. Não é? Porque aqui em Portugal usa-se muito isto, não é? Nós falamos assim uns para os outros, tu és parvo, não digas isso, isso é só parvoíces, não digas isso. Olha só o que a palavra de Deus diz. Parece que é uma coisa tão inofensiva, não é? Só de nós considerarmos o nosso próximo como doido, a palavra de Deus diz o quê, pastor Nelson, por favor? Diz que qualquer que chamar louco será réu do fogo do inferno. Amém? Não sou só eu que estou a dizer, o pastor Nelson também tem ali na Bíblia dele. Não é? Ele já há bocadinho tinha lido, e eu agora também estou a ler, mas ele sabe o que lá está escrito, porque a palavra dele é a mesma que a minha, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma em todo lugar, a Bíblia é sempre a Bíblia, e como dizia cá atrás no primeiro versículo, ninguém poderá tirar nenhum til, nenhum i, não, ninguém poderá tirar nada, a palavra de Deus, ela é assim, ela é verdade, porque ela veio de Deus. Não é? Os homens escreveram realmente a Bíblia, cada autor escreveu o seu livro, e depois, pronto, tudo junto foi elaborada uma Bíblia, não é? Mas ela é toda igual. Toda a Bíblia diz a mesma coisa. Então, nós temos que adquirir a palavra de Deus para saber o que ela diz. E diz que qualquer homem que diz que outro é louco é réu do inferno. Então agora imaginem que com um pecado que para nós parece que não tem importância alguma, não é? A importância que tem. Um pecado que nós achamos que não é assim tão grave. Agora imaginem os pecados grandes. É? Porque o Senhor já dizia cá atrás que até um pequeno pecado, não é, para o céu, nós vamos ser considerados como pequenos. Vamos ser chamados pequenos. Então, quando nós praticamos pecados grandes, como é que podemos ter acesso então ao céu? Com este pecado de tu és parvo, não digas isso, és parvo, és louca. Nós estamos a ser condenados ao inferno. Eu tinha muito esta expressão anterior. Quando compreendi bem este versículo, eu pedi ao Senhor que me tirasse, porque eu queria parar e não conseguia, porque já estava vinculado em mim, na minha carne. Mas o Senhor ajudou-me, graças a Deus, e hoje eu não pratico mais esta frase. Amém? Por isso, temos que ter muita atenção naquilo que falamos, naquilo que dizemos, porque qualquer pedrinha pequenina no caminho, neste caminho estreito, pode nos fazer cair. Amém? Portanto, diz no versículo 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Então, esta oferta, o que é que significa para nós esta oferta hoje?
Nós ofertamos o que é o nosso Deus. Antigamente os homens ofertavam as coisas a Deus, não é? Pois era a lei mosaica que Deus tinha estabelecido com o homem através de Moisés, do profeta, e as pessoas ofereciam os animais em sacrifício e tudo isso para expiar os seus próprios pecados. Mas hoje nós já não oferecemos isso porque o Senhor Jesus Cristo veio e se ofereceu pelos pecados de cada um de nós. Amém? Ele liberou essa lei da oferta. Mas nós continuamos a ofertar ao nosso Deus. E o que é que nós ofertamos hoje em dia ao nosso Deus? É a oração que nós fazemos com o Senhor. A oração do profundo coração. Porque o Senhor diz que se agrada daquele que se apresenta a Ele em espírito e em verdade. Não é com rezas nem ladainhas, como algumas, algumas denominações ensinam, e sempre estão ali a falar as mesmas palavras. Deus não se agrada disso. Deus agrada-se da oração que vem do nosso coração, do nosso espírito, no momento de falar com Deus. Falar com Deus não é rezar. Falar com Deus é orar. Então, nós chamamos orações, porque nós não rezamos, nós oramos. A reza é aquela ladainha sempre, constante. Mas nós sabemos que Deus diz que não se agrada disso. Agrada-se da oração que vem do profundo do nosso coração, na hora, do nosso espírito. É isso que Ele se agrada. Então, nós oramos a Deus, nós louvamos a Deus, nós cantamos a Deus, nós adoramos o Senhor. Amém? Em espírito e em verdade. Isso é as nossas ofertas ao Senhor. É pregar o Evangelho também, é oferecer ao Senhor este serviço, não é? Que Ele nos enviou para pregarmos o Evangelho, mas propriamente a oferta, mesmo propriamente dita, é a oração, é a adoração, é a comunhão com Ele, é o estar a sentir em espírito aquela comunhão, aquela unção que Ele traz até nós. Isto, pronto, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa oferta. Mas nós podemos orar um dia inteiro de joelhos diante de Deus, um dia, 2 dias, jejuarmos até mesmo. Mas se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, Deus não recebe essa oferta. Nós temos que largar ali. Vou orar a Deus. Não, espera. Eu tenho esta situação menos agradável com o meu irmão. Eu respondi-lhe assim. Ele disse-me aquilo e eu não fiquei bem. Eu estou perturbada, não posso entrar em comunhão com Deus, orar a Deus, a falar com Deus, quando o meu espírito não está bem, Ele não se vai agradar da minha oferta. Porque Ele vê algo errado dentro de mim e Ele é puro. Deus é puro, Ele é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo, porque o nosso Deus é santo. E nós não podemos apresentar nada diante do Senhor como oferta se nós também não estivermos no mesmo espírito que Ele está, em santidade. Quando nós temos algo contra o nosso irmão, nós temos uma ira, nós temos uma demanda no nosso coração contra ele, e eu gostava de dizer isto, gostava de dizer aquilo, eu ainda vou fazer, eu vou... Não, então nós não estamos a bem com Deus, nós não temos a santidade de Deus dentro do nosso coração, nós não podemos apresentar diante dele a levar oferta alguma. Temos que nos arrepender, temos que ir ter com o nosso irmão, pedir perdão, até mesmo que fosse ele que nos tivesse ofendido. Não interessa. Ele ofendeu-nos, mas o nosso coração está irado. Então temos que lá ir, reconciliar-nos primeiro com ele e dizemos, olha, disseste-me isto, eu estava magoado contigo realmente, feriste-me, mas eu perdoo-te. Amém? E o perdão cobre uma quantidade de pecados. Se nós pedirmos perdão ao Senhor,
E nos arrependemos de verdade, não é só da boca para fora que nós falamos, olha lá, Senhor, tu perdoa-me lá isto. Não, nós temos que arrepender no íntegro, no coração mesmo. Quebrar o nosso coração e a nossa carne diante do Senhor, chorar e pedir perdão. Então, o Senhor vê nosso arrependimento, nós já nos reconciliamos com o nosso irmão, arrependemos perante o Senhor e esse perdão que nós estamos a pedir ao Senhor, o Senhor vai encobrir uma quantidade de pecados na nossa vida pelo nosso arrependimento. Amém? Então, depois temos à frente um versículo 26. Não, vamos passar já para o 27. E diz assim, ouvistes? Ouvistes? Sim. Eu pergunto aos irmãos, vocês ouviram o que foi dito? O que foi dito? Aqui diz aos antigos, mas não interessa. Eu pergunto, vocês ouviram aquilo que foi dito agora que eu estive a falar? Ouviram com ouvidos de ouvir? Ou não chegou a entrar? Às vezes diz-se entrar 100, sai 200, não é? Exato. Igual fala-se assim, entrar 100, sai 200. Mas às vezes nem chega a entrar. Então a palavra de Deus diz assim, ouviste? Ouviste aquilo que foi dito? Amém? Então medita sobre aquilo que foi dito e cumpre, porque o que foi dito foi a palavra de Deus. Amém? Não foi a minha palavra, foi a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E diz aqui no versículo 27, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Adultério. É um grande pecado diante de Deus. É um pecado muito grande. E hoje em dia é o que nós mais vimos neste mundo. A acontecer todos os dias. É o adultério. Deus está muito irado com o homem. Porque o homem, além de não lhe obedecer, aquilo que deve obedecer e fazer diante de Deus, faz algo muito grave, que é pecar na própria carne. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós praticamos em pecado é fora da carne. E isso é nós a desagradarmos a Deus, não fazermos a vontade de Deus, entristecermos o coração de Deus. Mas quando fazemos este pecado, é um pecado muito grave, muito mais grave do que qualquer outro pecado. Porque este é praticado na carne. É praticado dentro do próprio homem. E é o pecado que mais hoje em dia existe na face da terra. É o pecado de adultério, lascívia, não é? Todas as orgias sexuais, tudo o que se comete aí hoje em dia, em toda a hora, é pecado sexual por todo lado. O Senhor diz, ouviste o que foi dito, não cometereis adultério. Porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então vejam qual é a gravidade e o grau do pecado sexual no mundo. Reparem, Deus diz que nem precisa realmente ter o ato sexual para já ser um pecado muito grave. Basta o homem olhar numa mulher e cobiçá-la com os olhos, despir a mulher completamente e daquela roupa que ela traz e ver o seu íntimo, o seu interior na sua imaginação, ou desejá-la para a possuir. Que não é dele, aquela mulher não é dele, ele está a desejar aquela mulher para a possuir. No seu coração ele já cometeu adultério. Não cometeu adultério nos seus órgãos sexuais, mas com o seu coração, com o seu desejo, com a sua carne, ele já cometeu adultério com ela. Então, vejam que gravidade onde nós estamos a viver, no grau de pecado sexual em que nós estamos neste século. E, por sua vez, as mulheres se expõem completamente para os homens, as apreciarem.
fazendo cair o homem completamente, fazendo o homem viver em pecado constante. Porque elas se ajeitam para isso, não é? Elas proporcionam que o homem sinta esse desejo. Então não só o homem já está em pecado, por estar a desejar a mulher que não é dele, como a própria mulher que está a fazer cair o homem e fazê-lo viver em pecado. Também ela está em pecado. No mesmo grau. Amém? E eu pedia à irmã Glória que nos lesse os óculos, que senão não consigo ver. Que nos lesse João 15, 4 e 5. João 15, de 4 a 5. Diz assim a palavra. Permaneçam em mim e eu... Não estamos a ouvir, irmã Glória. Peço perdão, veja lá com o seu micro o que é que se passa. Ele está ligado. E agora, tá? Sim, agora sim. Ok. Desculpa. Diz assim a palavra do Senhor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Até o 6? É até o 5. Sim, pode ler também 5, por favor. Ok. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês nada podem fazer. Amém. Obrigada, irmã Glória. Então, o que diz o Senhor aqui nesta passagem? Diz que Ele é a videira. Jesus, Ele é a videira. E nós, não é? Temos que estar na videira para sermos os frutos. Porque senão, Jesus, que se é a videira, nós vivemos com Ele, nós estamos aprendendo dele, estamos a cumprir aquilo que ele nos ensinou como mestre, não é? Que ele veio ensinar. Então, nós estamos com ele, porque estamos a obedecer aos seus mandamentos, estamos a fazer aquilo que ele pediu para nós fazermos. Então, nós estamos com ele. Todos aqueles que praticam o pecado, todos aqueles que não fazem a vontade do Senhor, que não ouvem a sua palavra nem a conhecem, não estão com ele. Esses, o Senhor diz que permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Esses não permanecem no Senhor, nem o Senhor pode permanecer neles. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Só cumprindo a palavra de Deus, fazendo o que Ele nos mandou, é que nós podemos, então, estar e permanecer com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, nós temos que dar frutos. Porque se estamos na videira, e Ele diz todo aquele que está com Ele, está na videira, é o ramo que está na videira, nós temos que dar frutos. E quais são esses frutos? Quais são os frutos que o Senhor diz que nós temos que dar? Quando estamos com Jesus, somos os ramos que estamos na videira. E qual é o fruto que nós vamos dar? Neste caso, vocês diriam, é uvas, não é? Pois, mas é o fruto. O Senhor fala o fruto. E o fruto, a uva também é fruto. Amém? Por isso, depois o Senhor diz, quais são os frutos? Então, nós temos que ver quais são os frutos que nós temos que dar, tanto na videira. E então, eu pedi à pastora Wanda que lesse Gálatas 5,
22 a 23. Que nós então vamos ver quais são os frutos que temos que dar quando estamos pegados na videira que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos ensinou da forma como viver e aquele que foi o nosso mestre. Amém? Amém. E é o nosso mestre, continua a ser o nosso mestre, ele está vivo, ele ressuscitou daquela cruz, não é? Ele não está lá morto toda a vida, como alguns o têm, morto ali numa cruz eternamente, mas o Senhor Jesus venceu a morte e ele tem vida, está vivo, está no céu com o Pai, amém? E ver aquilo que nós estamos a fazer neste mundo. Então é Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Sim, sim. 22. Está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Irmã, por favor, peço perdão, vamos ler um bocadinho mais atrás. Vamos ler no 16, no versículo 16. Amém. Amém? De 16 Obrigada. a 23? Sim, sim. Amém. Está escrito, 16, Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Só um bocadinho, pastor Wanda, por favor, peço perdão. Então, vamos ver agora quais. Estes são os frutos, estes são aqueles que fazem aquilo que não é fruto. Quando estão na videira, não é? Aqueles ramos que estão na videira, que praticam o fruto, não é isto, não é? Que estes não são fruto. Estes são frutos, sim, mas são frutos de Satanás, não são frutos daquele que está na videira. Agora vamos então verificar quais são os frutos dos que estão agarrados à videira. Amém? Que são Amém. aqueles que dão os bons frutos. Amém. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui a diferença, amém? Entre aquilo que é frutos do Espírito e o que não são frutos do Espírito, não é? Que são frutos de Satanás. E nós vimos que os frutos da carne, que é estes que são os frutos de Satanás, porque a nossa carne, ela é inimiga de Deus, não tem nada a ver com Deus, mas ela sempre pratica as obras do inimigo, não é? Daquele
que é inimigo de Deus e que não quer nada com Deus. Assim a nossa carne também, ela não quer nada com Deus. Tudo que é do Espírito, tudo que é bom, tudo que é agradável ao Senhor, a nossa carne não quer. Ela sempre tende para o outro lado. Mas o nosso Espírito, que dá os frutos do Espírito, esse sim, esse é do nosso Deus, porque foi o Senhor quem nos deu o nosso Espírito. Então diz no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, cerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Portanto, estes são aqueles que não estão agarrados à videira, que não dão os bons frutos, que não nos dão os frutos que Deus quer que nós demos. Então, não herdarão o reino de Deus, mas se, eu já disse atrás que há dois caminhos, um vai ao inferno para o inferno e outro ao céu, e o Deus um dia nos dará a sentença para onde nós devemos ir, então todos aqueles que praticarem isto não vão para o céu, vão para a condenação eterna, porque se não vão para o céu, e só há dois caminhos, só há dois lugares, se não vai para um, vai para o outro. Não vão para o céu, é lógico que têm que ir para o inferno, não é? É lógico. Mas depois diz que, o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, muito amor, amar-nos todos uns aos outros, pedir perdão aos nossos irmãos, não é? Gozo, estar bem na vida, em paz, tranquilidade, longanimidade, nós sermos longânimos em irarmos, em falar mal para o nosso irmão, em dar uma má resposta, ficarmos a respirar 2, 3 segundos até que, pronto, possamos falar para o nosso irmão, não é? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, ter fé também é um fruto do Espírito, nós termos fé em Deus, não é em qualquer coisa. Mansidão, sermos temperados, temperança. Contra estas coisas não há lei. A lei é para os injustos, todos aqueles que andam já na lei, já não precisam de mais lei, já estão bem. Amém? Então nós, como eu falei no princípio, nós estamos aqui no Ministério de Arrependimento e Santidade, foi criado pelos santos profetas do Senhor. São os profetas que o Senhor enviou à Terra nestes últimos dias, porque nós sabemos como todo o mundo está, não é? E cada vez as pessoas estão a verificar mais que isto é verdade, porque o mundo está destruído. Todas as calamidades que têm vindo até agora, muitas nem passam na televisão, na TV, mas passam no YouTube, nas redes sociais, porque muitos são até vídeos, são amadores e assim nem às vezes passam na televisão, nos noticiários, mas que o mundo realmente ele está em cataclismo autêntico, está completamente a ser destruído, porque o homem tem sido mau aos olhos de Deus de tal forma que o Senhor está a trazer a sua ira sobre a terra. Este coronavírus que está aí vai ser muito pior e cada vez pior, que nós estamos a ver que também é uma praga enviada por Deus, não é só um vírus que foi inventado num laboratório e que foi enviado cá para fora e que veio de não sei de que país e não sei qual. Não, foi uma ira que o Senhor enviou à terra, foi a ira de Deus que o Senhor enviou à terra, foi uma praga, porque o homem não se arrepende. E o Senhor está a ver se o homem se arrepende, porque ele ainda tem a porta da graça aberta para todo aquele que se quiser arrepender, inverter caminho, deixar de andar no caminho largo para ir para o caminho estreito, para que o Senhor, quando a pessoa se arrepender, possa perdoar e que verdadeiramente a pessoa depois ande em santidade e arrependimento durante esse caminho até à eternidade. Então o Senhor enviou estes dois profetas à terra a preparar o caminho. Ouçam os profetas, eles trazem mensagens maravilhosas do trono de Deus. Eles são enviados de Deus, eles não são um homem qualquer que está na terra.
Quando olharem para ele, para eles, não olhem com olhos de verem ali um homem, não, ele tem muito mais ali do que um homem, que é o Espírito de Deus. É algo inconcebível na mente humana o que lá está neles, porque não é apenas um homem que está ali a falar, porque não, cada vez que eles abrem a boca é o Senhor que fala através deles. Eles são os oráculos de Deus, não falam por eles próprios, não falam pela mente deles, mas são inspirados pelo Espírito Santo, por Deus. Eles trazem mensagens maravilhosas, já fizeram milhares de milagres aos olhos das pessoas, diante das câmaras das televisões, diante das câmaras de fotografias, tudo o que possa ver já viu, e nós estamos constantemente a ver obras maravilhosas, magníficas, prodígios, milagres e maravilhas que o Senhor está fazendo através deles. Estão nos vídeos, procurem no YouTube dos profetas do Senhor, amém? E então o Senhor também faz milagres, além de fazer milagres, de levantar aleijados, tudo isso, o Senhor também faz maravilhas no céu. O Senhor mexe o sol, o Senhor envia a sua glória e nós vimos a olho nu, a olho visível, nunca se viu isto em tempo algum, não é? Mas agora estamos a ver porque eles vieram do trono de Deus, o Senhor os enviou e eles estão na terra, como o Senhor disse na sua palavra em Zacarias 4, versículo 4 e 5, ajude-me, pastor Nelson, versículo 5, capítulo 4, versículo 4 e 5, é isso, não é? Zacarias, e o Senhor diz lá que viria novamente o profeta Elias à terra, ele é o profeta do Antigo Testamento, porque ele não morreu, ele foi levado ao céu, o Senhor o arrebatou, e ele veio novamente à terra, como prometido na sua palavra no Antigo Testamento, que voltaria novamente para preparar o caminho, o coração dos filhos ao pai e o pai aos filhos, que é o que ele está a fazer, de preparar o caminho. Abriu este ministério internacional, onde todos estamos ouvindo os profetas através das mídias, do YouTube, tudo isso, e estamos, cada um dos seus países tem um ministério, a igreja aberta também online, e nós aconselhamos a todos que ouçam os profetas, ouçam as suas mensagens, vejam aquilo que Deus diz à humanidade, à terra, ao homem, através deles, porque Deus está a falar, Deus está a continuar a falar através de um profeta, como fez no Antigo Testamento. Então temos que ouvir os profetas e estar debaixo da unção do seu ministério, porque o Senhor preparou-os a eles para nos prepararem a nós. Ele enviou-nos, esteve com eles lá no céu durante muitos anos, desde o Antigo Testamento até agora, vieram e foram enviados, preparados por Deus para nos virem preparar. Então temos que ser preparados por Ele, pelos profetas, para podermos subir, para podermos realmente nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, porque Ele um dia vem arrebatar aqueles que são dele, para os tirar desta realidade, deste mundo que já está a ser destruído e vai ser destruído muito mais, vem a tribulação, não é? E vai ser completamente tudo mudado. Os profetas dizem que o status da terra vai mudar completamente quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Então temos que nos preparar antes disso, porque depois do arrebatamento do Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, se nós não estivermos preparados, já é tarde e não há nada a fazer, não há retorno, porque a porta da graça vai fechar para não mais se abrir. Amém? E a porta da graça ainda continua aberta para todo aquele que quiser arrepender. Este é o tempo, mas rápido, porque está iminente em fechar aquela porta da graça. Amém? Glória a Deus. Vamos nos preparar rapidamente. Vamos ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer através destes profetas e vamos pôr a nossa vida bem para com Deus, para que possamos realmente continuar neste caminho estreito até à porta do céu. Amém? Então temos terminado a nossa reunião. Peço à pastora Wanda que nos despeça a presença do Senhor, para que todos vamos em paz, em santidade e arrependimento. Amém. Amém. Aleluia. Vamos orar. Oremos. Agradecemos, Senhor.
Deus Jeová, Jeová Yahweh, Jeová Shalom, Deus de Israel, o nosso Criador, Pai do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o nosso Redentor. Glória a Deus. Pai, obrigada por o ensinamento desta noite. Obrigada por nos reprovar, Pai, através de teus ensinamentos, pois a tua reprovação é óleo sobre a nossa cabeça. Nós te agradecemos, Pai, por essas maravilhas, esta palavra que cura, que nos ensina para que possamos endireitar os nossos caminhos e melhor nos preparar para a tua iminente vinda. Quantas vezes eu usei a palavra louco, louca, raca, achando que isso era nada, até mesmo em brincadeiras. Portanto, tua palavra condena isto, Pai. Me ajuda a todos que estão nesta situação, para que possamos não mais pronunciar essas palavras que o Senhor não aprecia. Pai, Amém. nos ajude a praticar os frutos do Espírito Santo. Nos lava com teu santo sangue, purifica a nossa alma. Ó Pai, troca o nosso DNA para que sejamos semelhantes a Ti. Precisamos da Tua ajuda. Obrigada pelos Teus ensinamentos. Entregamos a nossa vida, todo o nosso ser, o que somos, em Tuas mãos, pois Te aceitamos como nosso Senhor e Salvador e agradecemos ao Senhor pelo maravilhoso sacrifício que fizeste na cruz para nos redimir. Nos perdoa, Pai. Decidimos não pecar e precisamos da Tua ajuda para não mais pecar. Nos ajude, Pai. Em nome poderoso do Senhor Cristo Jesus, nos entregamos em Tuas mãos. Amém. 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 Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor vos leve em paz, vos dê uma boa noite, bom descanso e não se esqueçam de se arrependerem todos os dias, terem cuidado da forma como andam, como vivem, como falam, como pensam, como sentem. Amém? E o Senhor vos unja com o seu óleo santo e vos corrobore com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir um louvor, irmão Bartolomeu. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Que palavra poderosa acabamos de ouvir, Senhor. Quando a pastora Wanda leu ali o trecho da sua palavra, o que me veio na minha cabeça foi: tô perdido, porque quantas coisas ruins, Senhor, nós praticamos diante de Ti. É por isso que esse ministério é tão importante, para que nós aprendamos realmente a nos arrependermos de verdade, para poder herdar um reino. Ah, Senhor, aquele Teu reino, quem poderá entrar nele? Que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus.
Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Shalom! Shalom. Paz ao Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Shalom, Deus abençoe. Shalom. Amém. Amém. Shalom. Que palavra poderosa, pastora. Deu até um frio na barriga aqui. Que Deus, meu Deus do céu. Toda a honra e toda a glória pertence Amém. ao Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Shalom.